A pergunta de hoje é: como é que eu faço para me poder ter força de vontade para emagrecer? Primeiro que essa não é uma questão tão simples assim, porque se só fosse uma questão de força de vontade, então a gente não teria um problema mundial de obesidade. Então eu gostaria de abordar aqui dois aspectos muito importantes para você emagrecer, ou melhor, para você ter força de vontade. E o primeiro aspecto é o aspecto psicológico da força de vontade. Se você, por exemplo, quer emagrecer e fala, eu vou ter força de vontade, na primeira falha que você tiver, você vai desistir. Porque a força de vontade, ela consiste basicamente de um esforço psicológico para atingir um objetivo. Mas a mente, ela pode ao mesmo tempo ter essa força de vontade e logo em seguida, quando você falhar, vamos dizer assim, ela te coloca em uma situação de culpa. Então eu não gosto muito de trabalhar com força de vontade. Eu gosto mais de compreender tudo isso, compreender todo esse aspecto psicológico. E o primeiro aspecto que você tem que compreender é esse aspecto de que você vai falhar, de que você é um ser humano, de que o emagrecimento não é uma guerra. E eu gosto muito de usar a meditação para trabalhar esse aspecto psicológico que a gente está chamando aqui de força de vontade. Porque a meditação, ela te traz para o agora, para esse momento presente, e de você se entender e se compreender mesmo como ser humano, compreender os seus estados mentais, as suas supostas falhas. Então isso é muito importante para você ter força de vontade. É você compreender esse aspecto psicológico. E eu indico a você que pratique a meditação. Porque a meditação, além de ser uma técnica, de ser um método, de ser uma ciência mesmo, milenar, ela vai transformar a sua vida. Porque meditação é a capacidade de você estar no momento presente. E isso é muito poderoso mesmo. Não é simplesmente palavras. Eu indico a você que pratique isso e você vai ver. Então esse aspecto da força de vontade, que é o aspecto psicológico para você que quer emagrecer, você tem que trabalhar isso. Eu indico para você a meditação. E o segundo aspecto é o aspecto do seu corpo, do seu metabolismo mesmo. Porque a obesidade, além de ser um fator genético, também tem todo o fator daquilo que você come. Então, o que você come influencia muito no seu peso, mas também, né, a sua genética influencia muito também. Então, existe aí muitos aspectos. E um dos aspectos é o seguinte: quanto mais você engorda, mais você quer comer. Então é muito importante você compreender toda essa genética, toda essa ciência também por trás do seu corpo. Por exemplo, se você come um pão, esse alimento que é o pão que é feito do trigo, ele vai aumentar os teus níveis de insulina. E quando os teus níveis de insulina estão altos, você tende a querer comer mais e mais esses tipos de alimento. Então isso é muito importante de você entender para você compreender essa força de vontade. Porque muito também advém disso. Se você come ali o alimento errado e faz o uso desses tipos de alimento em excesso, por exemplo, pão, bolacha, trigo, açúcares, então isso vai aumentar o teu nível de insulina. Quando tu pega e usa um alimento como a canela, isso vai abaixar o teu nível de insulina. Quando tu vai lá e come uma salada com couve, uma salada com tomate, isso vai abaixar o teu nível de insulina. Então isso é importante também de você entender, porque quando você compreende todos esses aspectos,
você compreende o aspecto da força de vontade, que você está nesse processo. Então, encare o emagrecimento como um processo, se você se permitiu, ou se você até de certa forma, porque nós vivemos aqui dentro dessa sociedade, de certa forma condicionada de várias formas, então a sua força de vontade foi assim, condicionada. Então encare esse emagrecimento como um processo e essa força de vontade como um processo. Então você vai aqui e ali fazendo pequenas alterações, fazendo pequenas mudanças e você vai aos poucos compreendendo a sua própria força de vontade. Não adianta eu vou ter força de vontade para emagrecer, eu vou chegar lá e tal. As coisas não funcionam desse jeito porque o ser humano tem um condicionamento, tem uma série de coisas e o que eu estou dizendo aqui para você, tem a questão genética, tem tudo isso. Então, o mais indicado é você compreender tudo isso. E eu estou falando aqui algo que eu mesmo experimentei, entendeu? É você compreender esse aspecto seu, meditando, e você ir trocando os seus alimentos e não se culpar, porque você comeu lá um alimento que vai te engordar, ou que na sua cabeça esse alimento é um alimento que você infringiu, você quebrou os 10 mandamentos. Então você tem que compreender isso e ir aplicando, fazendo mudanças, pequenas mudanças e alterações na sua vida. E eu tenho certeza que se você viver dessa forma e fazer dessa forma, a sua força de vontade, ela nunca vai acabar. Porque você está encarando isso de forma natural. Encare a força de vontade como algo natural e você vai conseguir ter sucesso. Esse foi o vídeo Como Ter Força de Vontade para Emagrecer. Um grande beijo e um grande abraço a todos vocês. Até mais.